Boa tarde a todos. Eu sou Jorge Azevedo, sou guia de turismo e docente do curso Guia de Turismo Rural Nota 10, que será lançado no dia 21 de agosto, oficialmente. Até essa data vão ser realizadas lives sobre turismo rural dos mais diversas faces, né, perspectivas, com profissionais da área, como o Rothschild de hoje, que vai nos prestigiar com a mensagem dele. O motivo do curso, né, que é um curso de profissionalização de turismo rural para guias de turismo. É uma qualificação que não existe no mercado, está sendo criada pela primeira vez um curso desse tipo. Normalmente se tem cursos de especialização em turismo rural ou de implantação de turismo rural para empreendedores, né, da área rural que querem iniciar um negócio de turismo rural. E aí então eu vi a necessidade, essa lacuna aberta no mercado e eu estou formatando com muita qualidade um curso para oferecer materiais e subsídios para o guia se qualificar. Então, o webinário vai acontecer no dia 21 de agosto às 20 horas. Tá? E hoje, excepcionalmente, porque eu tenho compromisso à noite, eu faço aulas à noite nas quintas-feiras, então hoje eu convidei o Roth para nós conversarmos à tarde, para não deixar passar um dia em branco, porque as pessoas já estão começando a ver bastante oportunidades e bastante sentido no que a gente está falando aqui. Então eu vou chamar o Roth agora. O Roth é nosso convidado, ele é especializado em turismo de acessibilidade e ele tem um know-how de muitos anos aí que a gente vai poder conhecer um pouco mais para quem não conhece e também poder conhecer esse trabalho tão lindo que ele faz com as pessoas aí pelo Rio Grande do Sul e até por fora do Rio Grande do Sul, até onde eu sei. Vou chamá-lo. Fala, grande Roth. Boa tarde, colega. Tudo Como é que bem? Como estamos? é que tá Tudo bem? a tarde? Tudo jóia. Muito obrigado aí pelo convite. Muito obrigado aí por estar nesta tarde gostosa, uma tarde ensolarada, uma tarde Maravilhosa mesmo. típica para a gente estar no meio rural, né? É verdade. Hoje o dia é dia de estar lá fora. Isso, isso. Hoje é um dia de estar curtindo, né, o clima de veranico de inverno aí, né? Eu acho. É isso aí mesmo. Nem por aí o caminho. Meu amigo, eu queria falar contigo o seguinte. Primeiro, né, te apresentasse oficialmente, que nós não tem uma caminhada muito grande, as coisas que tu faz, o que tu representa na acessibilidade do Rio Grande do Sul hoje. Bota para fora para nós ouvirmos um pouco do teu conhecimento aí. Depois eu te faço mais algumas perguntinhas. Claro, claro, claro. Não. Primeiro eu quero agradecer muito de coração o convite, né, de me convidar para conversar sobre esse tema. Eu aqui em Porto Alegre tenho um envolvimento bastante com duas áreas que estão coligadas, né, que é o paradesporto e o turismo, que envolve um público específico, que é o esportista com deficiência e o turista com deficiência. Então, há bastante tempo eu tenho aí o envolvimento com essa causa. A minha formação é educação física e turismo, e no turismo, especificamente, eu acabei aí quando eu fiz meu primeiro guiamento de grupo foi em 1977, mas vamos deixar assim, não vamos falar em datas, tá? Na Tá verdade, bom. mais adiante, faz tempo, faz tempo. Há tempo, tem uma E, caminhadinha aí. então, o primeiro grupo de pessoas que eu acabei guiando para os aparatos da serra, né, que é a nossa Capadócia, como se diz assim, foi nessa época. Mas a capacitação mesmo, a titularização mesmo, veio a partir de 97, com a formatação, com a capacitação do primeiro grupo de guias de ecoturismo aqui do nosso estado. Na verdade, foi o segundo grupo, o primeiro foi um dia antes. Logo na sequência, acabei fazendo outros cursos dentro do segmento para atender este público com deficiência. E aí foi aí que eu acabei vendo uma oportunidade também de trabalho e um nicho em que as pessoas ainda não estão acostumadas, ainda não conhecem, não gostam. A gente tem que respeitar todos os conhecimentos. Isso é uma coisa que eu tenho muito cuidado quando eu estou aí nesse campo afora conversando com o pessoal, de respeitar, né? As pessoas gostam de cada tema, né? Quando se fala em acessibilidade no turismo, eu gosto, eu não gosto, mas eu respeito. Eu e mais alguns colegas da ONG Caminhadores, que é a ONG que eu, desde 2003, quando nós fundamos a ONG, ela veio com este propósito de fazer o turismo
para as pessoas com deficiência, nós não paramos mais. Então, de lá para cá, a gente tem uma caminhada longa, é, nos capacitando, né, capacitando outros, né, sempre aprendendo e levando as pessoas para conhecer os destinos. E o destino rural, ele é um destino que a gente não pode deixar de mostrar, né? Porque eu sempre digo, desde quando eu comecei a viver do turismo também, tem serviço para todos nós. Basta que cada um esteja pronto e preparado tecnicamente para receber o grupo de pessoas, né? Então, eu acabei me habilitando em educação física, me habilitando no turismo. Também tive algumas passagens pelos conselhos de direitos das pessoas com deficiência. Estou à frente de 5 ONGs aqui no município que trabalham com o tema da pessoa com deficiência. Legal. Enfim, o meu dia a dia ele é em volta deste tema. Eu trabalho 8 horas por dia no Sistema S, trabalhando com o tema da inclusão na indústria, e quando eu estou livre, eu acabo me envolvendo, né, com os guiamentos e com a gestão do terceiro setor. E hoje, muito feliz em falar um pouquinho de como é que a gente pode oferecer o mundo rural para o turista que está chegando. Isso aí, isso aí. Me diz, o que te levou ao turismo de acessibilidade, Roth? Como é que tu tropeçou nisso? Como é que tu descobriu esse nicho? Na verdade, assim, ó, a minha história ela começa em 1979, ela começa, né? Hum? Começou 2 anos depois de eu ter levado o primeiro grupo de turistas para Cambará. Em 79 eu entrei no movimento escoteiro, né? Eu entrei como Sim. jovem e aí eu peguei gosto pela coisa, né? De tanto acampar, conhecer caverna, conhecer vales, conhecer os cânions, conhecer vulcões. Aí eu fui para América Latina toda viajando. E aí quando cheguei na fase, né? A fase adulta, eu acabei, bom, eu vou por este caminho, eu vou para o turismo. E todas as minhas andanças por aí, todo mundo que me conhece sabe que eu tenho uma deficiência na perna direita, então eu estou dentro do grupo Ah, de sim. pessoas com deficiência física, né? Eu nunca tive nenhum problema de fazer as atividades. Eu sempre tive problemas de tempo, né? Enquanto, por exemplo, a minha ida pro vulcão Tikal, na Guatemala, enquanto todo mundo subiu o vulcão em 4 horas, eu subi o vulcão em 8 horas. Então, ou seja, claro, a deficiência física ela acaba me limita a mobilidade dependendo da lesão, né? Da altura da lesão. A minha No teu lesão caso, média no teu caso limita, mas não impossibilita, né? limita, né, a mobilidade, né? E Uhum. aí, quando a gente, eu cheguei num ponto, né, de tanto assumir alguns cargos dentro do movimento escoteiro, né, com a gurizada e viajando um pedaço do mundo, e aí chegou lá em meados de 2002, eu estava como profissional do movimento escoteiro, trabalhando como executivo regional de crescimento aqui no Sul, viajando pelo estado, fundando grupos, conversando com gestores. Aquele ano eu acabei me desligando profissionalmente e voltei para o voluntariado. E aí naquele momento é que deu estalo, né? 2003. Nós vamos abrir uma ONG com os amigos, também chefes escoteiros, para levar as pessoas com deficiência para fazer tudo aquilo que eu fiz enquanto jovem e que hoje as pessoas, naquela época e até hoje, tinham dificuldade de fazer. Então a gente juntou aí, até hoje continuam conosco na gestão da ONG, né, alguns ex-chefes escoteiros, e a gente definiu que o público-alvo seria trabalhar, receber, né, bem atender o turista com deficiência. E claro, depois a onda foi crescendo e aí a gente foi entrando em outros segmentos, né, turismo de sol e praia, turismo de aventura, mas a base do nosso trabalho, tanto é que o nome da ONG Caminhadores, que é a camisa que eu estou usando aqui, né, é Caminhadores Ecoturismo para Todos. Ela foi fundada com Perfeito. né, com esta frase base, porque nós entendimos na época que levar as pessoas para atividades junto à natureza era uma forma de melhorar a qualidade de vida. Então foi assim que a gente começou. Em 2003, né, a gente levou todos os nossos conhecimentos para as pessoas que estavam chegando e aí não paramos mais. Que legal, que legal. Os roteiros que realmente já estão preparados para aqui, tu pode citar alguns deles para nós aqui no Rio Grande do Sul que já estejam preparados para acessibilidade? Posso receber essas pessoas? Nós temos assim, nós temos que primeiro a gente tem que entender um pouquinho a questão conceitual, né?
Eu viajo pelo estado fazendo algumas consultorias em hotéis e pousadas, né, que querem receber esse público e já entenderam. Até há 2 anos, 3 anos eu fui a Arambaré conversar com os empresários, né? E lá eu novamente eu falei algumas palavras para deixar claro para o empresariado que ele tem que olhar para o turista como deficiência, como business e não mais como assistencialismo. Então, isso é uma coisa que assusta um pouquinho o empresário, porque lá no passado as pessoas acabaram sempre falando que as pessoas com deficiência, alguém rotulou que está todo mundo na zona de vulnerabilidade social, que é uma mentira, Sim, não é verdade? é Nós temos verdade, não é muitas verdade. pessoas com deficiência que trabalham e elas têm o direito, elas querem gastar. E para gastar, tu tem que estar nesses destinos acessíveis. Então, a gente tem assim algumas pousadas e alguns hotéis aqui no estado que cumprem a norma de acessibilidade, que é uma norma 9050, que foi atualizada. Ontem foi lançada oficialmente a atualização de 2020, mas ali ela fala do que tem que ter dentro da pousada, dentro do hotel, que é o mínimo, que é o banheiro, que é uma rampa, né, que é o dispositivo de banho. Então ele está norteando. Mas quando a gente fala em inclusivo, né, um espaço acessível é o que tem as tecnologias e os equipamentos para te usar. Mas quando tu pensa Certo. no espaço inclusivo, é aquele espaço que tu vai receber a pessoa que vem de cadeira de rodas, a que vem de bengala, a que vem de andador, a que vem com dificuldade de locomoção, e tu talvez não precise usar um elevador, por exemplo. Tu vai fazer uma rampa com inclinação menor. Então, a gente começa a entender um pouco melhor os conceitos. Então, a gente tem, por exemplo, eu curto muito Paranhanas, né, que é o meu vale europeu, né, da aventura, e ali a gente já tem empresários, né, tipo a Tiriana, da Brasil Rafting. Ela entendeu e já viu e já mandou acessibilizar o ambiente dela. O Christian Perfeito. Blumenauer, que é da Rafting Adventure, a mesma coisa. Roti, olha só, a gente tem que. Então a gente tem, assim, por exemplo, lá em Cambará, o meu amigo lá do Cambará Eco Hotel, parceiro Emiliano, parceiraço, né? Logo no início, quando ele se formou no IPA, ele roteou, olha, vou precisar de vocês porque vou fazer um hotel no meio do mato de 3 andares com acessibilidade. Mas Juliano, lá em Cambará, não, vou fazer. E fez. Então a gente tem Legal. assim, claro, tem outros locais aí, mas citando esses que são de um pouco mais de fluxo de pessoas, aqui em Porto Alegre também a gente tem algumas propriedades que já estão se preparando e que fizeram a acessibilidade normativa. Mas o que a gente tem que trabalhar dentro do turismo rural é a acessibilidade inclusiva. E para Inclusive. mostrar para o empresário que ele não precisa gastar tanto para deixar o espaço dele pronto para receber. Porque às vezes a gente acaba se confundindo. Poxa vida, eu vou ter que botar um elevador. Só que às vezes não é o elevador que vai fazer a inclusão, uma rampa. E aí tu vai pegar todo o grande grupo de pessoas, porque aí vai ser uma pousada realmente inclusiva, em que vai vir a pessoa com sobrepeso, a mamãe com carrinho de bebê, a mamãe, a futura mamãe que está grávida. Então a gente vai estar todo mundo com um acesso mais tranquilo. Então a gente tem algumas empresas, sim, temos, mas ainda falta muito. Ainda falta muito o empresário descobrir que tem muito dinheiro para gastar na melhor idade, no 60 a mais, isso é fato. Tanto é que há 7 anos atrás tinha um projeto chamado lá no Ministério, que era para a melhor idade, era uma fonte de financiamento, uma linha de financiamento para a melhor idade. Então, ou seja, lá naquela época, em 2010, 2002, já tinham percebido que este grupo de pessoas que estava se aposentando e que está aposentado tem recurso para gastar. Então, já tinham lançado esse programa. Hoje eu não sei como é que ele está, mas o empresário tem que olhar para os 60 a mais e para as pessoas com deficiência como business. Então, a hora que a gente consegue entender isso aí, a gente vai ter muito mais pousadas e hotéis pronto para receber e não só cumprindo a norma, que isso aqui incomoda muito o empresário. Bom, agora vem uma lei que eu sou obrigado a adaptar. Mas se ele fizer o contrário, eu vou acessibilizar para abrir os horizontes. Aí ele vai ganhar mais dinheiro. É impressionante. E vou te dizer assim, ó, ainda existe uma grande limitação no entendimento da acessibilidade mesmo, né? O Hugo falou em pessoas sobrepeso, né? Assim, as pessoas olham a acessibilidade é pessoas de cadeira de roda, pessoas de muleta e pessoas com deficiência física, né?
de modo Uhum. geral. Essa percepção da dificuldade das pessoas de mais idade, de obesos, né, de gestantes mesmo, como tu falou aí, né? É interessante porque isso abre demais o leque, né? Isso aborda com pessoas comuns também, né? Comuns também, que não tem deficiência física nenhuma. Né? E tu Então, trabalha eu com o achei muito conceito do interessante a forma acesso que colocou universal, isso. né? E tu É, trabalha com o exatamente. conceito do acesso universal. E olha que eu já andei por esse estado aí e eu vejo muita propriedade excelente. A gente tem, eu fui agora recentemente nas Tuias, agora antes da pandemia, os caras têm, todo mundo tem acessibilidade, tá? Mas quando tu bota o pensar na frente, eu vou acessibilizar para quem não tem deficiência. Agora, quando tu pensa ao contrário, bom, a minha propriedade vai ser para turista com deficiência e sem deficiência. Quando tu inverte o pensar, tu vai ver que tu vai ganhar muito mais. Não estou dizendo que está errado, né? Porque as Não, pessoas não, se claro. acostumaram com isso. Não, eu vou abrir uma pousada. Até tu entender que tu tem que deixá-la plana, tu demora um pouquinho. Agora, lá em São Paulo, que eu já fui em Minas, pô, São Paulo, lá em Socorro com o Zé, lá no Campo dos Sonhos, o Zé fez o processo inverso. Que o Zé fez? Eu vou criar, eu vou criar uma empresa para atender as pessoas com deficiência, com dificuldade de locomoção e os não. Ele inverteu o pensamento. O que aconteceu? Ele está ganhando mais dinheiro, porque lembrem-se que a pessoa com dificuldade de locomoção, a pessoa com deficiência, o autista, o Down, quando eles descobrem que aquele espaço é pronto para ele, eles nunca vêm sozinho. É, É diferente do casal que vai para o hotel lá em Gramado, mas a família vai junto para o local que tem acessibilidade. Então, ou seja, ele vai ganhar. O Zé ganha sempre 4, 5 vezes. A gente conversou um tempo atrás, o Zé veio aqui, nos deu a honra de estar conosco no congresso da Beta de Aventura, que foi em Três Coroas há 2 anos atrás. Aí eu fui um dos palestrantes na questão das ações de natureza para as pessoas com deficiência. E aí o Zé pôde confirmar de novo o conceito dele. Eu criei uma propriedade para receber as pessoas com deficiência e seus acompanhantes. Então, ou seja, ele está sempre cheio porque ele faz o inverso. A família pensa assim: entre eu ir para aquela pousada, que ela foi pensada também para receber, mas ela não está totalmente inclusiva, eu vou lá para o Zé. Porque lá o Zé é ao contrário. Ele está totalmente inclusivo. Então ele vai dar para mim, que não tem deficiência, vai dar para a avó, vai dar para o filho que tem cadeira de rodas. Então, esses são pensares, são pensamentos que a gente tem que, daqui a pouco, dentro dessa capacitação, que se Deus quiser, eu quero estar lá como aluno, né? Estou me organizando para isso, para mostrar para os guias e que os empresários eles têm que pensar nesse grupo de pessoas e vir com essa linha de pensamento acessibilizar o estabelecimento dele. E outra coisa também que é importante a gente falar, quando tu cria uma propriedade rural, quando tu vai abrir uma propriedade rural, não se preocupe em sair desmatando tudo e botar concreto por tudo. Não. é um A horror gente tem isso, a né? que a gente não pode infringir aquilo ali. A gente não pode sair desmatando tudo. Ele é um ecossistema local. Ele tem um regramento. O que a gente tem que pensar é em possibilidades de como a pessoa que vem, por exemplo, com paralisia cerebral, então ela já vem com duas, né, com uma ou mais duas deficiências. Então ele vem com cadeira de rodas e ele já tem dificuldade de locomoção, mas o intelecto dele é perfeito. Tá, mas como é que ele vai chegar na praia se eu vou ter que botar concreto? Não, vamos pensar como a gente pode fazer uma rampa. Pode ser uma rampa de madeira, pode ser feita de pallet, pode ser palha, pode ser palha de milho, pode ser plástico reciclado. Então, quando tu começa a trabalhar com esses materiais e com esse conceito, tu vai ver que tu não vai gastar. Poxa vida, eu não preciso fazer da porta da pousada até a beira d'água. Eu vou fazer com material local, com material da natureza, e eu não vou agredir. Porque lá fora, né, quando a gente tem o privilégio de ir para parques internacionais, tu vê que os caras, pô, tem a cachoeira. Mas como é que eu vou chegar na cachoeira se ela está a 2.000 metros de altitude e não tem rampa para lá? Bom, tem a cadeira de trilha, que é a cadeira que a gente tem, e o hóspede já sabe, para subir na cachoeira, tu vai igual a todo mundo.
Só que tu vai usar uma cadeira de trilha e que vai ter duas pessoas, uma puxar e outra empurrar. Mas eu não vou tirar a rocha do lugar. Eu não vou desviar o olho d'água, a vertente d'água. Não, tu vai fazer o mesmo caminho. Então, a gente tem, enquanto empresário, pensar a mesma coisa. Cachoeira é lá embaixo, eu vou ter que fazer uma escadaria de concreto. Não. É a mesma regra para o andante. Se a rocha natural vai fazer o contorno do degrau, eu tenho que pensar numa outra forma, como a gente fez agora em Canela recentemente, que era a cachoeira para baixo. Não, vamos fazer uma gaiola. Ah, interessante, então não preciso quebrar o concreto. Não precisa. A gaiola vai levar o cadeirante, o vovô, a vovó, até a base onde todo mundo vai vir a pé. Então a gente tem que atentar para isso, né? A gente não precisa sair desmatando tudo. A gente tem que pensar que o turista, e isso é uma coisa que, né, eu aprendi bastante tempo atrás, quem vem para o consumo rural, quem vem para o consumo de natureza, ele já tem recurso, ele está preparado para isso. E se ele chegar numa pousada, né, tu faz a propaganda, né? Caminhos Rurais tem a pousada do Jorge, que é muito bonito. Aí ele chega lá, tem concreto para tudo, tem casa para tudo, e aí ele vai dizer, tá, mas eu não vou sentar no barro, eu não vou me arrastar na lama, eu não vou ter grama para sentar. Então a gente também tem que ter a gente tem que estar Tem bom alerta, senso, né, nas coisas todas, né? O sim, bom né? senso, né? Na hora de programar isso tudo, né? Tá? Né? E isso é uma coisa bem legal, porque o familiar que está trazendo as pessoas, e isso é uma coisa que eu fico assim, muito triste, porque eu estou nessa caminhada há muito tempo aqui no estado, e nenhum empresário comprou essa ideia de fazer um empreendimento ao contrário. Né? Eu já falei com muitos Tá empresários, vendo já, hein? os caras adoram a ideia, mas na hora de fazer eles ficam com medo. Não, eu vou fazer o trivial. Cara, o trivial, tu não vai mostrar para aqueles familiares. E olha, só em Porto Alegre nós temos 300 mil pessoas com algum tipo de deficiência, tá? E aí vai entrar cegos, surdos, DAOs, intelectuais, autistas, ostomizados, nanismo, tu já aumentou o leque. 300 mil pessoas. Se eu pegar 10% desse grupo de pessoas para consumir hoje um espaço inclusivo, eu não vou ter. Eu vou ter acessível. Que aí o proprietário ele vai se defender já quando chega lá. Não, eu cumpri a regra. Pô, mas o banheiro, tu fez 2 banheiros, né, no teu restaurante ali. 2 cubículos. Aí a cadeira ela entra de lado, não consegue mexer. Por que tu não fez um banheiro só, grande, um banheiro inclusivo, que é para todo mundo? Poxa vida, né? A norma está dizendo que eu tenho que fazer 2 banheiros. Claro, não, ok. A norma está dizendo que tem que fazer banheiro. Mas se tu pensar, né, globalmente, faz um maior, que é para todo mundo. E aí um vai falar para o outro, porque isso é uma coisa que também as pessoas reclamam muito, né? Mas, Roth, eu não vou. Como é que eu vou fazer se não tem público para isso? Não, pensa ao contrário. Se tu Primeiro disponibilizar, faz. né? Primeiro tu Claro. faz e depois tu bota, porque lá fora é assim, né? As pessoas navegam hoje e aí elas vão ver, poxa, eu vou lá para a propriedade do Jorge. Lá tem, né, tem toda a beleza natural, né? Além da beleza natural, a questão da capacitação do público também, do corpo de profissionais é muito importante, Jorge, a gente pensar nisso. Não adianta a Sim, gente ter empreendimento que tu queira receber o turista com deficiência se a tua equipe não entendeu que eu vou ter que atender eles. sim. Né? E isso é uma coisa que tem que ficar muito claro. E aí eu trago como case de sucesso o Roger do Vila Bela. Esse cara, para Hum, mim, hoje é o cara. Em 2004, quando eu fiz uma filmagem aqui em Porto Alegre com um hóspede que veio fazer rapel nos caminhos rurais lá no Morro do Osso, que era um cadeirante, foi para o lançamento, né, para receber o selo de acessibilidade do Hotel Vila Bela. A visão dele é nota 10. Ele pensou o reverso. Não, eu não estou preocupado com o andante. Eu estou preocupado com o turista com deficiência e aí eu vou pegar o reverso. Para te ver uma ideia, se tu for para o Google hoje, ou tu pegar nas revistas de bordo, no avião, tu não vê uma propaganda do Vila Bela. Nem nas revistas de turismo, tu não vê uma propaganda. Ali em Gramado, para te achar o Vila Bela, só se tu for apertar o rapaz lá de informações. Por que isso? Ele não precisa fazer propaganda, porque todo mundo já isso aí. espalhou por aí que o Show de turista com bola. deficiência vai no Vila Bela,
e vai ser atendido de igual para igual, né? Então, ele é um tema muito rico no meio rural, assim que os guias entenderem que o turista chegou naquela condição e eu vou ter que atender ele, só vou ter que aprender um pouquinho de como é que é a linguagem, né, dessa patologia. Que legal, cara. Minha nossa. O que que tu vê assim? Ele tem muita diferença, Rod, nos interesses e nas buscas pelos ambientes, assim, quando, por exemplo, assim, eles vão para roteiros mais, digamos assim, mais coloniais, nesse sentido assim de imigrações, digamos assim, né? Eles têm alguma diferença de interesses do turista comum, assim, esse inclusivo, assim? Na verdade, o turista com deficiência, quando ele abre um folder ou ele vai para a internet, ele vê aquele destino ali, ele quer ir lá. Só que ele fica com uma interrogação, né? Como o proprietário não pensou nesse grupo, ele fica na dúvida. Pô, e agora como é que eu vou? Se eu sou cadeira de rodas, eu uso uma cadeira motorizada. Mas como é que eu vou fazer o caminho lá de Bento Gonçalves, que é sobe e desce, né? Ele tem que receber informação. Eu estou falando assim exemplos e não estou criticando nenhuma propriedade. Isso eu quero deixar Não, muito claro, né? Mas se eu sinalizo enquanto proprietário aqui, bom, eu tenho uma pousada aqui, e aí aqui na minha pousada eu já estou lá colocando no site de entrada. Temos cadeiras manuais para emprestar ou alugar. Temos cadeira motorizada para emprestar ou alugar. Temos triciclo para emprestar. Aí o turista que está vindo, opa, não vou nem levar minha cadeira motorizada, eu vou alugar lá. mesma coisa para carregar, E né? e a gente tem que quebrar um outro paradigma, um outro conceito. Assim, ó, eu sempre digo para os guias de turismo, né, e para os turismólogos: quem puder, vai à Disney. Quem puder, vai à Disney. A Disney tem um conceito de acessibilidade que, para mim, é a melhor, né? Eu pude presenciar isso e realmente os caras têm uma visão macro. Ah, mas os caras têm dinheiro. Não. Os caras viram que esse público vem e o público maior que eles têm lá, depois das pessoas com deficiência, é o público com sobrepeso. Os caras têm um estacionamento de scooter e não é de graça, é pago, é alugado. Eu, quando fui para lá, eu não quis levar a bengala do hotel para lá. Eu já liguei lá do hotel, aqui ó, separa a bengala vermelha, tamanho tal, que eu vou pegar aí. Então, mas é mais uma coisa que eu vou ter que comprar. Não pensa que tu vai gastar, pensa no investimento, que tu vai ter o público te procurando. Então não custa, de repente, tu comprar uma cadeira e deixar lá, usar a linha de financiamento do governo federal. O Banco do Brasil tem uma linha para isso, então use essa linha. Não quero alugar. Então chama uma ONG, chama os caminhadores, por exemplo. Roti, eu estou recebendo um grupo de 8 turistas, dos 8, 6 são cadeirantes, e eu não tenho as cadeiras anfíbias. Vamos fazer uma parceria? Vamos fazer parceria. Chama o terceiro setor. Todo mundo sabe que o terceiro setor, a ONG pura, que nem a nossa, nós não cobramos nada para fazer a operação. A gente só pede uma ajuda de custo. Olha só, todo o último domingo de cada mês a gente faz uma atividade de natureza que é gratuita. Não, mas eu quero todos sábado e domingo. Bom, aí já sai fora da programação voluntária, porque a lei é 4 horas por semana, é a lei do voluntariado. Tudo que está fora disso, aí já é contratação. Então tu pode montar uma parceria, olha aqui, ó. A ONG de vocês tem as cadeiras, então uma vez por mês vocês vêm aqui e operam conosco. Agora, se eu precisar de vocês 3 finais de semana, vamos chegar no entendimento para que essa tecnologia esteja aqui, eu possa ofertar ela locando para o turista, sempre pensando nisso. E a gente tem, o Zé faz muito isso lá, o pessoal lá de Bonito faz muito isso. Está ali o equipamento, a pessoa, então eu estou tranquilo. Não, só está tranquilo. Se quebrar sua bengala, tem bengala. Se quebrar sua muleta, tem muleta. Se a cadeira estragar, a gente tem como repor. Então a gente tem que também pensar nesta maneira, e aí sim, o nosso ambiente ele vai estar aberto. Mas como é que o turista vai andar a cavalo? A gente sempre vai achar uma maneira. Sempre. Se não der para botar ele na sela, amarrar na sela, nós vamos fazer uma cadeirinha de garupa lateral. Ele vai andar acoplado
no Cavaleiro, como eu fiz em Três Coroas lá, foi um fato muito interessante. Chegou um menino que mora em Santo Antônio da Patrulha, com deficiência cerebral, paralisia cerebral severa de não se comunicar, de não parar quieto. E aí a mãe dele traduziu para mim, Roti, ele quer andar de triciclo. Beleza. Mas ele não pode andar, né, Roti? Ele não consegue ficar parado, ele se bate demais, ele baba demais. Mamãe, muita calma nessa hora. Ele quer andar de triciclo? Ele quer, ele está sinalizando. Então nós vamos achar maneira. Chamei o Christian, me empresta um triciclo, chamei outro voluntário, olha aqui, ó, a gente tem que botar o menino sentado comigo, amarrado com corda de bombeiro, com corda de montanhista, ele com segurança para gente dar uma voltinha aqui. Resolvido o problema. Entendeu? Claro, ele não fez todo o roteiro que todo mundo faz lá, não. Mas ele não voltou para casa. Não deixou de andar. Todo mundo. Ele não voltou para casa com pensamento negativo. Todo mundo fez e eu não, porque eu tenho deficiência, paralisia cerebral severa. Claro, né, Jorge? Esse é um tema que, se a gente não trabalhar bem, o empresário ele fica na dúvida, né? Pá, vou entrar ou não vou entrar? Entendeu? Aí eu vou ter que ter fralda à disposição lá, vou ter que ter um fraldário. Vai. Mas lembra que tudo que tu vai oferecer vai te gerar recurso. Né? Lembra que, eu sempre digo isso, nós tivemos um caso muito interessante, foi em 2000 alguma coisa aí. A gente foi chamado às pressas pela antiga Setur, né, pelo mestre Álvaro Machado, meu mestre, que tinha uma turista que chegou sozinha no aeroporto, porque a agência abandonou ela. E aí, né, tô te ligando, é contigo. Tu vai ter que ajudar. Tá, fomos lá, né? Bom, ela veio do Rio de Janeiro sozinha, com paralisia cerebral, com dificuldade de fala, dificuldade de motricidade, fora dos padrões normais de beleza. Então, ou seja, ela veio solita, porque ela comprou um pacote na agência, a agência não entendeu que ela... Quando ela falou que ela tinha paralisia cerebral severa, a agência não entendeu. Achou que ela era só cadeirante, né? Beleza. Fiz todo o roteiro para ela, alocamos todas as tecnologias. Ela ia passar um final de semana, passou toda a semana, Gramado, Canela e Cambará. Beleza. Depois eu fui saber que ela era engenheira química da Petrobras. E que todos os anos ela ia para um destino fora, para o Japão, para o Aspen, para a França. Só que aquele ano ela queria vir para o Rio de Janeiro. Ela queria vir para cá. Só que a agência abandonou porque se assustou. Como é que ela ia atender ela? E ela só queria ter o serviço. Ela não perguntava quanto é que era. Quando ela chegou aqui, eu disse, olha, nós vamos te levar para lá, tu vai fazer o que tu quiser. Só que eu vou ter que te botar um motorista à disposição, 2 guias, um guia masculino, um guia feminino, vou ter que colocar uma cadeira de rodas, se tu não tem laptop, eu vou ter que te conseguir um laptop, porque ela conversava conosco pelo computador. Sem problema. O turista, ele vem para consumir. E quando ele sente segurança no que tu está oferecendo, eu nunca tive problema de reclamar de roteiro, de valor. Nunca. Olha, já atendi profissionalmente, não pela ONG, porque a ONG ela faz serviço uma vez por mês. Fora disso, a gente é profissional, né? Nunca tive problema. Pô, mas lá no final das contas, o valor do pacote saiu fora um pouquinho do padrão. Não, mas eu vou pagar porque assim, ó, tu me colocou a cadeira de banho, tu me conseguiu local para sonda, tu já me deu o endereço do hospital se eu passasse mal, tu já me deu o endereço da fisioterapeuta. Então, ele é um segmento que, para o guia que quer entrar nessa área, ele tem que entrar e tem que entender que a gente tem que estar conectado com outras profissões fora do convencional. Né? Todo um aparato, né? Todo um aparato de técnicos, né? Eu tenho que estar conectado. Eu tenho que estar conectado e eu tenho que entender que se ele foi para a tua pousada aqui nos Caminhos Rurais, que para mim é o meu santuário, quando eu me formei num curso que teve lá, que formou os primeiros instrutores de aventura em 2004, o Álvaro Machado, mas Roti, tu é o único louco que insiste nos Caminhos Rurais como um destino de ponta. Mas eu defendo e vou morrer defendendo. Os Caminhos Rurais é um paraíso. Tu só tem que saber trabalhar. Tu só tem que saber trabalhar. Entendeu? Eu sou apaixonado e eu nunca tive problema com os guias, com os grupos que eu trouxe para cá. Agora, tu
Tu tem que entender que quando o cara vem para o rural, ele já vem. Primeiro que o cara que vem para o rural é um cara que já tem um pouquinho mais de saber. Ele é um cara já, né? Ele é um cara já mais vivido, é um cara que já está bem estabilizado, ele já Sabe o sabe que que tá ele vai gastar, buscando, ele sabe o que né? está Sabe o que tá buscando, buscando. entendeu? Ele não quer o turismo de massa, o turismo de shopping, nada contra os segmentos que a gente tem. Não, ele quer natureza. Só tem que mostrar para ele que, olha só, o senhor que é cego, vamos pescar? Ele é cego, ponto. Mas ele consegue pescar. E aí Claro. tu vai estar lá, vão levar um barquinho, vão junto, sabe? Olha, o senhor está com cadeira de roda, vamos pescar? Vamos. Mas talvez a pesca que a gente está acostumado a botar o cadeirante no barco, talvez com ele não aconteça, mas ele vai entrar com a cadeira anfíbia dentro d'água até onde ele pode. Nós vamos colocar ele num bote flutuante, um bote inflável, ele vai pescar, entendeu? Então é isso que a gente está. O guia que vai atender, eu acho que toda a cadeia, né? A agência, o operador, o guia que vai atender, ele tem que estar claro. Poxa vida, está chegando lá, então um grupo que vou ter que mudar. Eu não vou mais ter que trabalhar com relógio. Eu nunca curti isso, né? Para todo mundo que me conhece nos aparados, quando eu estou guiando lá, o pessoal, lá vem o Rote. E o Rote não tem relógio. Não. Eu não tenho relógio. Quem está no meio rural, isso é uma coisa muito minha, não está inscrito em lugar nenhum, tá, Jorge? Quem Uhum. está no meio rural não pode ter relógio. Ah, mas é Ah, é aventura. verdade. Eu estou com tempo. Não, negativo. Olha, não tem coisa linda de ver um pôr do sol dos aparados da serra. Não tem uma coisa linda de ver o amanhecer na Cachoeira de Tigre Preto. Mas tu tem que ter tempo, pai. Tu não pode correr. Então, por isso que o turismo rural e o turismo de natureza, o ecoturismo de aventura, tu tem que deixar o relógio do lado. Assim, deixa, É, porque é tudo mais desapega. lento, se Desapega desapega, do... é tudo mais devagar, né? Então, ou seja, tu tá num segmento muito bom, Jorge. Até tu conversou com o dono da vinícola, acho que foi ontem Dom que tu falou com Guilherme? ele, ontem. Dom Dom Guilherme? Guilherme. É. Aham. E eu me lembro que, deixa eu ver, acho que eu tenho aqui, ó. Eu me lembro que em 2006 eu fui convidado para ser um dos escritores da Agenda Ambiental de Porto Alegre, tá? 2006, no tempo que a Aham. SMAT tinha aquela agenda, né? E aí aqui no meu texto eu falo da Serra de Porto Alegre, onde eu tomava um vinho no Dom Guilherme, e os caras, mas tu tá louco? Não, para mim Belém é serra. É E eu serra. não, e eu não desisto de ver lá um proprietário que bote uma casinha para Papai Noel. Alguém um dia vai colocar e vai ganhar dinheiro com isso. Porque todo o clima serrano de Porto Alegre é em Belém Velho. É Em no Belém, topo velho, do lá não, ali morro. tá a subida. Aquela região toda ali que tu pega ali, ó, onde está a vinícola, todo aquele miolo ali é lindo e maravilhoso. Mas tu tem que fazer uma coisa para as pessoas gastarem. Ah, mas e o público não tem recurso. Bom, aí a gente tem caminhadores que vai levar as pessoas para fazer esse consumo assistido. Nós vamos trazer pessoas que vão fazer esse patrocínio. Mas é nessa visão de gestão. A gente tem que pensar que tudo, né? Porto Alegre tem a Dom Guilherme, até anos atrás tinha a vinícola aqui atrás do Asmus, aqui a Botignon? Bourguignon, Tinha. né? Infelizmente fechou, né? E eu me lembro que há anos atrás eu levei um grupo de gerentes de uma grande empresa internacional e os caras, Rote, pelo amor de Deus, cara, tu vai levar nós uma vinícola atrás de um cemitério de frente para a Pedreira do Asmus, atrás do Morro da Cruz. Calma, muita calma nessa hora. Rote, tu tem certeza? Nós vamos tomar um vinho de primeira qualidade que não perde para os vinhos. Rote, tem certeza? Tem. Aí quando fechou o portão e o pessoal viu onde é que estava. Pô, mas é Porto Alegre isso. Isso é Porto Alegre. Aí os Né? butiá do Então, bolso, tudo. não, aí o pessoal. Não, e assim, Jorge, assim, a gente tem. Aquela vez também que a gente foi precursor aqui no estado em fazer o trekking nos morros de Porto Alegre, né? A gente Não, sai me do Morro lembro disso. Santana, passa pelo morro, o Morro da Companhia, pelo Morro da Cruz, aí vai no Morro da Embratel e acaba lá no Morro São Caetano. E aí eu me lembro que eu dei uma entrevista no SBT, que nós íamos levar um cadeirante para fazer o circuito, e que nós íamos descansar onde tinha as furnas, que a gente conseguia entrar dentro das furnas ali, sentar,
e que tinha uma ravina de mais ou menos ali, podiam ter ali uns 150 cavalos. Aí os antropólogos da URGS, não, isso não existe. Sou formado, tem... Professor, beleza, não tem problema. Eu estou te dizendo que tem. Não, mas não pode ser isso aqui. Olha, nesse livro aqui, Farroupilha, está dizendo que Bento Gonçalves, quando veio de Viamão, né, para Girão de Jonela, Morro do Santana aqui, ele escondeu os 300 cavalos numa ravina gigante. Isso está no livro. Está aqui ela. Mas não pode ser. Professor, vamos fazer os cálculos. Cálculos geográficos. É aqui o espaço. Onde é que estão as furnas que as pessoas entravam atrás, que eram as cavernas, né? Ah, mas foram feitas por tatu gigante. Não, não tem. Pelos índios também não tem. Né? Sim. Interessante. Então, assim, ó, a nossa zona rural de Porto Alegre ela é muito bonita, Jorge. E eu sempre vou te admirar, e todos vocês que são dos caminhos rurais, né, para oferecer esse destino. Agora, quando falar de nós, pessoas com deficiência, e o turista, a gente só tem que ter um cuidado diferenciado, só isso. Né? Não é nada de... E eu também digo uma outra coisa, né? Não adianta tu fazer um pira para te pescar e ficar rezando que o cadeirante não caia na água. E se ele cair, qual é o problema? Tu entendeu? É que assim, ó, o destino tá ali. Se o pai e a mãe que andam vai levar o filho que está em cadeira de rodas, se o pai e a mãe for cair por algum acidente, tropeçar, ele também vai cair. Só que eu tenho que ter ali com ele o colete. Né? Eu vou ter que ter um salva-vida na ponta lá que vai estar cuidando. Entendeu? Então, assim, a gente não precisa ter todo aquele cuidado. Não, mas olha só. Antecipação, né, cara? Antecipação, preparo, né, cara? Sim, sim. E não achar que não pode. Não pode. Pode sim, pode. Ah, mas como é que eu vou pedir? Como é que o autista... Bom, eu vou ter que achar um momento lá na propriedade, conversar com o empresário e explicar, olha, o autista, ele tem dificuldade com barulho, com a luz, mas ele gosta da água. Então eu vou ter que achar um cantinho na tua propriedade, Jorge, que em algum momento daquele horário, as pessoas não estão lá em grande grupo e ele possa curtir. Então, assim, ó, é o pensar diferente para este grupo de turista que está chegando, que vem com a sua dificuldade. Tu sabe, Rod, que eu passei uma experiência muito legal com um menino de um turismo pedagógico em Nova Petrópolis. Ali o pessoal da Casa Bom Pastor tem algumas parcerias com alguns sítios ali, onde leva as crianças para brincar, né? Não me recordo o nome dos sítios ali agora, nesse momento. E lá nesses lugares, tem um lugar onde eles têm um rampão de grama, onde eles descem com um carrinho de lombo de madeira, né? As crianças andam ali. E tem uma ponte pêncil. E eu consegui, conversando, brincando com um menino que era autista, eu consegui ele passar a ponte pêncil sozinho, cara. Ele tinha subido de um lado e tinha ficado na ponta lá, olhando para a ponte pêncil. Eu vim na outra ponta e comecei a conversar com ele e ele atravessou a ponte pêncil sozinho, o autista, cara. As professoras ficaram maravilhadas, porque nunca ninguém conseguiu fazer nada com ele. Mas e a atenção e a carinho da segurança para eles, né, cara? Não adianta. É o ser diferenciado, né? Tu entende que aquela pessoa ela tem aquela limitação, ela tem aquela dificuldade. Tu tem que ter uma estratégia para isso, né? Isso a gente está falando num grupo, por exemplo, de escola, mas vamos nos colocar num grupo de turista. Quando Sim. a família entra em contato contigo, ela quer saber se tu vai atender, porque ela está te dizendo, olha, o meu filho é Down e eu quero passar um final de semana aí na tua antiga propriedade mística. Então tu já tem que se preparar. Bom, se ele é Down, ele tem dificuldade de entendimento, né? É uma questão cognitiva. Mas se a família está dizendo que ela quer ir, eu tenho que fazer, eu tenho que manter a minha rotina e ele vai se adequar da forma dele. Tá, sim. Mas nós levamos o menino para fazer o trekking no Morro do Osso com paralisia cerebral também. Severa. Ele só mexia os olhos, mas a mente perfeita. Ele curtiu a trilha do jeito dele. O simples fato de ele sair de casa, vir para a cadeira, sentir o ar fresquinho, o ar gelado, ver o pôr do sol, ver o Morro do Osso de cima, ver o Delta do Guaíba, pronto. É a forma dele. Ele
curtiu assim. Então, tu não precisa te preocupar, mas agora eu vou ter que estar falando, eu vou ter que estar explicando. Isso eu falo quando a gente tem curso de bate-papo com novos guias, né? Mas e ele é cego, como é que eu vou fazer? A gente vai achar o caminho. E a primeira coisa que eu sempre digo, né? Quando eu não conheço a patologia, eu vou falar com o mestre dele, é o pai e a mãe. Tá, a senhora trouxe para É mim aqui verdade, no. nada com o pai e a mãe para saber as particularidades daquela pessoa que está ali, né? A senhora me contratou para fazer o guiamento para ele aqui nos caminhos rurais, tá? Mas me dá dica. Eu vou por onde? Pego aonde? O que eu posso fazer? O que eu não posso fazer? Tu te apropria dessas informações, tu consegue fazer tudo. Entendeu? Eu te digo assim, eu nunca tive problema. Nunca tive nenhum acidente com ninguém. Nem no pré-acessível, que nós somos pioneiro. Nós temos hoje 20 cadeiras. Somos a ONG que consegue botar 20 cadeiras por dia dentro d'água. Bom, mas cada caso é um caso. Não é todo mundo. Ah, mas o conceito de paraplegia está no livro, eu já sei o que é. Depende. Ele pode ser paraplegia leve, média ou severa. Tudo depende. Tudo depende. Só tem que estar aberto para adaptar a ação naquele momento. Deixa eu te fazer uma pergunta a respeito dessas coisas. Você chegaram a entrar nas campanhas das tampinhas para arrecadação, aquelas das cadeiras, aquelas coisas. Isso funciona realmente, Rote? Essa Funciona. campanha de Ontem arrecadação mesmo. de tampinhas funciona? Funciona. Ontem eu falei com a presidente do PI, do Pedal da Inclusão, a Rita, e realmente a gente faz coleta, a gente tem parceiros, né? E a coleta que a gente faz é para pagar as despesas de alimentação daquelas pessoas que vêm do grupo de vulnerabilidade social, né? São pessoas que não têm condições de pagar a entrada do sítio, de pagar o almoço, de pagar o transporte, então a gente acaba financiando, né? E comprando materiais. Então, para cada quilo tem um valor, quilo separado por cor é um valor, quilo não separado tem outro valor, e é legal que tu consegue ter um recurso. Então, as propriedades pode também entrar nessa campanha de juntar e pode transformar, Muito legal isso. quem sabe transformar isso no projeto social dela. Isso é uma coisa também que eu falo muito com os empresários. Mas, Rote, muitas pessoas com deficiência só ligam para mim para pedir cortesia. Então, por que você não faz ao contrário? Bota no site de vocês. A minha pousada, a pousada do Jorge, tem um projeto social que uma vez por mês ele vai abrir as portas para um casal de pessoas com deficiência para passar o dia. Pronto. Tu já botou ali. Mas, pô, só um casal. Só que eu tenho que botar na ponta do lápis quanto me custa a operação disso. E tu pode subsidiar com as tampinhas. Ah, cara, que legal. Então, assim, ó, não se assustem. Todo mundo pede, isso é normal, isso faz parte do dia a dia. Mas a empresa tem que pensar, ela tem que. O meu projeto social vai ser isso. Eu vou abrir as portas da minha propriedade 2 vezes por mês, gratuito para 5 pessoas. E aí tu tem almoço, tu tem monitor, tu tem serviço. Precifica isso, tu vai ter um valor. Pronto, é o teu valor social da tua propriedade. Então as tampinhas funcionam. Nós estamos aí há bastante tempo na caminhada e dá certo para nós. Que legal, cara, que legal. Rote, foi a nossa hora, meu. Como Foi a nossa assim? Como? hora. Eu nem sei se tem perguntas, né? Não vi se tem perguntas aí. Não, não, tranquilo. Pelo fato de eu saber que vocês dominam muito o assunto, eu dou umas pinceladas assim, né? Pra gente puxar. Mas é importante, cara. Tu sabe que assim que tu te preocupa ter esse pensamento bem prático, assim, de enxergar o mais que tem, né? Isso foi uma das coisas que me chamou muita atenção com relação ao curso que eu estou preparando. Pensar o extra, é pensar o mais que o básico, é tu enxergar outras coisas para mostrar, para poder fazer as pessoas se apaixonarem, porque a gente se apaixona por área rural, né, cara? É uma paixão isso. Né? A gente que guia a área rural é muito bárbaro, cara. A gente se apaixona muito com tudo, com a natureza de um modo geral. E as próprias, digamos assim, as próprias particularidades de roteiros coloniais, de festas, de alimentação, cara. Tu tem que te apropriar de tudo isso, cara. Não tem como ficar simplesmente e falar assim, olha, tá ali a refeição e fica sentado no teu canto. Cara, tu tem que interagir, tu tem que saber os nomes, tu tem que saber as coisas que tem ali naquele local. Né? Como é que funciona, por que aquilo é assim, né?
Não, Essas e coisas, cara, essas coisas que me cativam muito no rural. Vai travar agora no finalzinho? não, é que alguém me Deu uma ligou. E tu travadinha falou ali. uma coisa agora. Tu falou uma coisa importante, tá? Bem rapidinho, assim. Eu não preciso me assustar que chegou um cadeirante que vai ter que sentar na mesa. Eu vou deixar o mais acessível para ele, deu, não vamos falar mais sobre isso. Não vamos estar dando prioridade para ele. Não, não, não. Ele vai estar na fila igual, porque tu vai perder o brilho da atividade. Ele pagou para passar o dia no rural contigo, só que ele é o primeiro para tudo. Não, deixa ele na fila com os amiguinhos dele. Ah, mas tá chovendo. Tá chovendo. Não tem problema. Entendeu? É receber a pessoa com deficiência e entender que ela faz parte do processo e que não tem problema nenhum. Tá? Isso é uma coisa que eu sempre digo para as pessoas, né? Dá para fazer sim, né? Então não precisa rotular, agora é uma atenção, é uma atenção especial para ela. Não, não. Ela vai ficar na fila porque é assim que funciona. Cara, muito obrigado pela tua generosidade de dividir isso tudo com a gente. Cara, é muito bom te ouvir falar sobre isso. Fala com um coração enorme com isso. Muito obrigado por ter me dado essa tua hora de a gente dividir com as pessoas que estão aí. Obrigado mesmo, cara. Muito Estou à honrado de te ter aqui. disposição. Quem precisar, fala contigo ou responda as perguntas que chegaram, a gente vai conversando junto. Tá bom, então. Tá? Tá Um bom? grande abraço, meu amigo, tá? Vamos encerrando por aqui hoje. Valeu Um mesmo. abração. Tchau, tchau. Tchau.